A mãe, Dezembro Mitchell, e o padrasto, Jonathan Mitchell, foram presos e acusados de adulteração e fabricação de provas físicas com intenção de prejudicar um cadáver humano, um crime de segundo grau. Homem de 26 anos com necessidades especiais foi encontrado enterrado no próprio quintal e a polícia afirma que os pais o colocaram lá. O corpo de Jonathan Kinman foi encontrado após uma verificação de bem-estar no Texas e um novo mandado de busca revela detalhes chocantes do que teria ocorrido na casa. Da confissão chocante da mãe em frente às câmeras ao quarto vazio com cheiro de decomposição, além de postagens suspeitas nas redes sociais. Vamos analisar esses últimos desdobramentos desse caso perturbador com o detetive de homicídios Eric Barnes. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Vamos analisar esse caso chocante e triste do Texas, onde a polícia relata que um homem de 26 anos com necessidades especiais foi achado enterrado em seu quintal. O nome dele era Jonathan Kinman e investigadores afirmam que a mãe e o padrasto o colocaram lá. Um mandado de busca apresenta esses novos detalhes sobre o que a polícia diz que pode realmente ter acontecido dentro daquela casa em Burleson. Desde o que a polícia achou no quarto de Jonathan, até o que a mãe dele teria dito, quando cães farejadores se aproximavam e achavam seu corpo. As palavras dela teriam sido gravadas pela câmera da polícia e são perturbadoras. Abre aspas. Eu fiz isso. Foi minha decisão. Me desculpe. Só queria ele perto de mim. Ainda assim, mesmo com essa revelação chocante, há muitas perguntas nesse caso que atualmente permanecem sem resposta. Por exemplo, quanto tempo Jonathan sumiu até notarem? Por que seus pais supostamente o enterraram, em vez de reportar sua morte corretamente? Como ele morreu afinal? O que exatamente aconteceu dentro daquela casa nos dias que antecederam isso? E vamos tentar responder a essas perguntas da melhor forma possível, enquanto analisamos o que está dentro deste mandado. Como essa casa aparentemente tranquila, no subúrbio, se tornou o centro de uma descoberta devastadora no norte do Texas. E o que é difícil de entender nesse tipo de caso é como tudo parecia normal, pelo menos do lado de fora. Vizinhos relataram que December e Jonathan Mitchell, certo, os pais aqui, eram amigáveis, eram o tipo de casal que acenava por cima da cerca, organizava encontros nos fins de semana. Mas até agora, e isso é realmente notável, não conseguimos encontrar nenhum vizinho que tenha declarado publicamente que December tinha um filho morando lá, que eles não sabiam disso, que um homem de 26 anos, chamado Jonathan, morava ali. E Jonathan, aliás, tinha necessidades especiais. Ele tinha síndrome de Russell Silver, uma doença genética rara que afeta o crescimento. No dia 14 de outubro, tudo mudou, após uma verificação de bem-estar. Segundo o comunicado da polícia de Burleson, eles foram chamados à casa na White Oak Lane para verificar Jonathan, pois receberam informações de que ele poderia estar morto e enterrado na propriedade. Tudo isso aconteceu porque, aparentemente, um amigo da família entrou em contato com a polícia, depois de ver uma postagem no Facebook de Dezembro Mitchell afirmando que seu filho havia morrido. Quando os policiais entraram em contato, Mitchell disse que Jonathan havia morrido em um hospital local. Porém, ao verificarem a história, os investigadores não acharam registros. Mais tarde, naquela noite, o padrasto de Jonathan aparentemente liga para o 911. Quando a polícia volta à casa, com cães farejadores de cadáver, eles vasculham a propriedade. No dia seguinte, 15 de outubro, é quando a polícia, com a ajuda dos Texas Rangers, descobriu essa cova rasa, perto de um galpão atrás da casa. Lá dentro, eles encontram o corpo de Jonathan enrolado em um cobertor de camuflagem. Então, os dois foram presos no local. Eles foram acusados de adulteração de provas físicas com intenção de prejudicar um cadáver humano. Os investigadores informam que a causa da morte segue indefinida. O legista do condado de Tarrant espera o laudo final da autópsia. Então, há muitas perguntas. Além de como isso pôde acontecer, há quanto tempo Jonathan estava desaparecido antes da polícia ser avisada? Como ele morreu? O que estava acontecendo?
Esses mandados de busca recém-divulgados esclarecem os dias finais, como mencionei. O que a polícia diz, os pais de Jonathan contaram a eles o que encontraram dentro da casa, o que foi capturado pela câmera na noite em que tudo desabou. Essa é uma história horrível. Então, para ajudar a explicar tudo isso, quero chamar o detetive Eric Barnes. Detetive, muito obrigado por tirar um tempo para voltar aqui ao Sidebar. Desculpe, é desse caso que estamos falando, mas quero dizer, esse é realmente estranho. Porque em casos em que você tem uma pessoa vulnerável, um adulto vulnerável, que se suspeita estar sendo prejudicado pela própria família, é um tipo diferente de caso, certo? É um tipo diferente de caso para os investigadores, talvez procurando por qualquer tipo de sinal que possam encontrar. O que mais chamou sua atenção até agora nessa história? Acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, Jesse, foi o fato de que eles receberam uma denúncia. Então, isso imediatamente me mostrou que havia alguém envolvido nisso, que teve um momento de fraqueza, que realmente vazou a informação. Então, isso é ótimo para os detetives, porque eles realmente têm uma parte independente que tem conhecimento de alguns dos fatos desse caso, o que vai ajudar os investigadores a desvendar tudo. E o fato de que, quero dizer, está sendo relatado que nenhum vizinho até agora sabia que eles tinham um filho lá, sabe? Muito menos talvez, até tinham um filho, mas o filho deles estava lá. O que isso te diz? Isso significa que eles mantiveram um perfil bem discreto. Ou ele estava confinado à casa, ou está no quintal há muito tempo. E quando você tem uma pessoa vulnerável, seja uma criança, um bebê ou alguém com necessidades especiais, realmente surge uma complicação, no sentido dessa pessoa conseguir falar por si mesma ou relatar algo desse tipo. Acho que quando a vítima é vulnerável, tudo pode se complicar. Com certeza. Os detetives desse caso vão ter que agir com calma. Você sabe, há sinais óbvios de crime logo de cara, e você não pode deixar que isso afete seu julgamento. Pode ser algo muito simples, mas por outro lado pode ser algo muito complicado. Então precisam agir com calma e não confiar. Eles precisarão desenvolver todas as informações de forma independente, sem depender do que o marido e a esposa dizem. Porque, sabe, eles podem ser partes envolvidas no crime. Só agora eles estão sendo acusados de adulteração, certo? Isso pode piorar quando descobrirmos a causa da morte. Você está surpreso que eles ainda não tenham sido acusados de assassinato, homicídio culposo ou algum tipo de acusação de homicídio até agora? Ou ainda é cedo demais? Na minha opinião, ainda é cedo demais. Agora eles dependerão do que o médico legista determinar e da ciência. Vai haver muitos pontos sendo conectados fora do escritório para que eles possam voltar com isso, já que pode ter se passado um tempo significativo desde que tudo isso aconteceu. A ciência vai ser o caminho que vai conduzir a investigação. E não sabemos o estado do corpo, o que pode complicar. Com certeza. Sabe, pelo fato do corpo ter sido realmente colocado debaixo da terra, tem muita coisa envolvida na decomposição do corpo e só essa parte científica mesmo. Portanto, as autoridades policiais seguirão o que o médico legista determinar. Quais são os procedimentos? Se você chega a uma cena de crime onde há um corpo enterrado, quais são as etapas que você segue para preservar essa evidência? Confirmar a identidade da vítima, porque essa é uma cena muito delicada. Sabe, sempre que o corpo é exumado, tudo, na verdade o próprio corpo e o solo ao redor dele acabam se tornando parte da cena do crime. Então você tem que ser muito delicado, muito cuidadoso com isso para não mexer mais do que já vai ser mexido. Ao remover do solo, pode haver algo na terra ao lado do corpo. Pode ser uma pista que ajude a polícia a seguir outra direção. Então, tudo na área imediata e nas áreas ao redor do cadáver vai ter um peso muito, muito grande na investigação. Tem esse outro aspecto que eu mencionei, que os cães farejadores ajudaram os investigadores a encontrar o corpo de Jonathan. Quão confiáveis são esses cães para localizar restos mortais enterrados e talvez outras, você sabe, evidências. Bem, vou te dizer uma coisa, sabe, quando se trata do trabalho policial e de cães farejadores, eles são altamente confiáveis. Trocaria meu parceiro pelo cão farejador todos os dias. Cães farejadores de cadáveres são extremamente específicos e detectam o cheiro de decomposição a quilômetros do local do enterro. Então, eles são altamente confiáveis e são uma peça muito necessária nesta investigação. Há muitos pontos estranhos. Uma postagem no Facebook teria ajudado a iniciar a investigação, como você mencionou.
Quão importante é a mídia social? Quão importante é a observação da comunidade para iniciar uma investigação, para descobrir crimes ocultos? Na era das mídias sociais, qualquer informação disponível será divulgada. Depois que algo vai para as redes sociais, não se sabe quem verá. Então pode ter havido pessoas que ouviram algo estranho, ou talvez perceberam algo um pouco esquisito. E agora, com essa postagem, sabe, as coisas começam a acontecer e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Isso gera conversas externas. Antes que percebam, as pessoas podem dizer: se grasna e parece um pato, é um pato. Vou comentar sobre os novos mandados de busca divulgados. Eles trazem mais dados, obtidos pela Duos FAA e NBC5. Eles relatam um cenário perturbador do que os investigadores afirmam ter ocorrido na casa dos Mitchell antes da descoberta do corpo de Jonathan. Como dissemos, a polícia soube da possível morte de Jonathan após um amigo da família relatar uma postagem no Facebook de dezembro Mitchell. Ela afirmou que seu filho morreu no Texas Health Hughley Hospital. Essa é uma afirmação que os investigadores analisaram. Eles determinaram que não era verdade, era falso. E quando os investigadores verificaram, o hospital não tinha nenhum registro disso. Não havia nenhuma papelada, não havia documentação, nada. Foi aí que a polícia percebeu que algo não estava batendo. Mitchell, supostamente, liga para a polícia. E Mitchell também teria dito à polícia que não faria um funeral, dizendo que Jonathan seria cremado. Admitiu que não tinha documentação do falecimento dele. O quanto isso é um sinal de alerta, detetive. Isso é um grande sinal de alerta. Sabe, o lado positivo de tudo isso é que ela já criou uma narrativa, uma que você pode facilmente provar que é falsa. Com um telefonema para o hospital, você consegue determinar se existe um registro de óbito dessa pessoa no hospital, né? E quando eles te dizem que não, isso abre as comportas. Nesse momento, ela se torna a primeira pessoa de interesse nessa investigação. Choque. Isso é uma desculpa. Ei, eu estava em choque, não estava pensando claramente, não sei o que estava dizendo, eu estava confuso. Na sua experiência, entrevistando pessoas, isso é uma explicação justa ou não é uma explicação justa? Eu acho que essa é bem fraca. Eu acho que, na minha opinião, parecia que o que ela estava tentando criar era um álibi para a morte dele e para o desaparecimento dele, criando uma ilusão de que, sabe, ele faleceu e que ele não está mais aqui. Não há nada aqui que seja, jogo sujo. É apenas uma situação muito natural. Então eu acho que ela estava jogando uma isca e esperando que as pessoas caíssem nela. Eu também não. Eu necessariamente não acredito nisso. Eu acho que a ideia de se ela falou em cremação, isso é problemático, porque aí a questão seria: bom, onde está o corpo do Jonathan? Ah, então, aí está. É por isso que não está lá, ao invés de estar enterrado no quintal. Quero dizer, esse detalhe específico de mencionar a cremação, os promotores diriam que é bastante incriminador. Eu concordo, 100%, sabe? Se enterrar um ente querido no quintal, eu não diria que nunca aconteceu antes, mas é muito estranho e muito incomum alguém fazer isso. Parece estar muito de acordo com você está tentando fazer algo sem levantar suspeitas, né? Sem chamar muita atenção para a sua situação. Então, eu acho que todos os sinais apontam para que há alguma coisa errada nesse caso. E foi surpreendente para você a polícia investigar isso? O que quero dizer? Sabe, se os pais dizem que o filho morreu e que ele morreu no hospital, quando a polícia realmente investigaria isso e verificaria no hospital se havia registros lá, em vez de simplesmente acreditar na palavra da família? Como dissemos antes, já que isso foi postado nas redes sociais, acredito que pessoas próximas da família, pessoas da comunidade que estavam ao redor da família e por dentro do que estava acontecendo com eles, provavelmente perceberam isso. Tinha algo estranho acontecendo aqui e eu acho que tem um pouco mais nessa história que, você sabe, é acrescentado por pessoas que estavam por dentro, o que ajudaria a polícia a investigar melhor isso. Acho que só a postagem já gera suspeita, ainda mais ao adicionar pessoas de fora com mais informações. Eu acho que esses fatos por si só vão te forçar a descobrir, ok, onde está a criança? Talvez ele esteja na casa, machucado ou algo assim. É algo que você precisa investigar. Eu também achei a linha do tempo interessante, pois mais tarde naquela noite, e nós mencionamos isso, que o padrasto do Jonathan foi quem ligou para o 911.
Ele teria dito às autoridades que soube que sua esposa havia enterrado o filho dela no quintal. Não está claro quando exatamente ele disse que soube disso. Segundo a NBC5, o mandado relata que um amigo da família avisou ao casal que, se não chamassem a polícia, ele chamaria. Esse é um detalhe interessante para este detetive. Eu também acho que informações externas, sabe, vão ser muito valiosas para este caso. Só descobrir quando as informações foram trocadas. Essa linha do tempo vai ser fundamental para montar esse caso. Acho que, ao analisar isso, se houver um intervalo entre a postagem no Facebook, o aviso ao vizinho e ele vindo dizer, ou você faz a coisa certa ou eu faço, isso vai pesar muito nas futuras acusações desse caso. Só para deixar claro, mesmo que ambos sejam acusados e eu não saiba, você começa a pensar: será que é aquela história de eu não sabia o que ela fazia, ela me disse isso? Essa estratégia funciona. O que quero dizer com isso? Com que frequência vemos um cuidador ou pai dizendo não fazia ideia do que minha esposa ou marido estava fazendo. Por outro lado, se você considerar as acusações de que enterraram essa jovem de 26 anos no quintal, não sei se a defesa vai por esse caminho, mas é difícil acreditar que ela fez isso sozinha, certo? Com certeza. O que normalmente acontece quando há várias pessoas envolvidas em um crime é que uma delas vai, com certeza, começar a minimizar, querendo meio que diminuir o próprio papel. E, normalmente, quando isso começa a acontecer, você vê uma separação entre as duas partes e uma delas acaba sendo um pouco mais culpada do que a outra. E como investigador, você quer meio que explorar isso. Você na verdade, favorece que esses dois indivíduos estejam se afastando dos papéis anteriores, porque dá para jogar um contra o outro. Outro aspecto disso é perturbador, pois enquanto a polícia e cães farejadores procuravam na propriedade, quero sua opinião sobre o que isso significa e como se encaixa na investigação. Dezembro, Mitchell foi supostamente flagrada pela câmera da viatura, dizendo ao marido: "Fui eu, aquele cachorro estava indo lá para encontrá-lo." Segundo declaração à polícia, ela afirmou: "Fui eu que fiz isso, foi minha decisão. Me desculpe, só queria ele perto agora." Detetive só disse que pode ser difícil acreditar que um é culpado e o outro não. O que acha dessas declarações? Essas declarações são realmente condenatórias. Eu acho que, definitivamente, até que você tenha ali algum fato que aponte o contrário, você tem que considerá-las como, sabe, te direcionando para quem teve mais envolvimento. Agora, eu também acredito que pode ter passado algum tempo entre o incidente que causou a morte dele e o enterro, o que pode te ajudar a distinguir. Ok, definitivamente houve tempo suficiente para que duas partes pudessem criar uma história. Acho que será preciso investigar a fundo. Também será necessário conversar com cada pessoa, ouvir seus relatos e depois tentar confirmar essas informações. Aliás, se ela fez essa declaração sem saber que estava sendo gravada, com que frequência isso acontece? Com que frequência suspeitos falam coisas gravadas por câmeras de painel ou corporais? E eu acho que a pessoa não percebe isso. Isso acontece com bastante frequência, sabe? É o que chamamos de declaração espontânea, quando a situação é muito intensa. No calor do momento, você faz uma declaração sem ser solicitado. Só sair por estresse. E acho que é isso que essa declaração transmite. Parece que ela estava super estressada, realmente sentiu que tinha perdido o controle da situação e a única coisa que restava para ela fazer era dizer alguma coisa. E no final das contas acabou sendo gravado. Vou falar sobre o que acharam na casa. Então, o depoimento diz que os investigadores notaram que o quarto de Jonathan parecia completamente vazio. Itens foram removidos. Segundo a NBC5, os colchões apresentavam sinais e odor de decomposição humana. Folículos capilares foram coletados para testes e análise forense. Amostras de DNA foram coletadas de Jonathan Mitchell como parte da investigação. O que você espera que aconteça nesse caso, detetive? E, o que isso te diz? As autoridades aparentavam seguir todo esse protocolo. Normalmente nessas investigações o padrão é começar tratando o caso como se fosse um assassinato. Trate toda a morte como se fosse um assassinato. E dessa forma você cobre todos os pontos, completa a parte forense e, se necessário, pode reduzir a escala depois.
Mas neste caso, em que você tem uma pessoa que pode estar desaparecida há meses, é uma situação em que você precisa fazer tudo passo a passo, tem que ser lento e metódico no seu processo. E novamente você tem que tratar como se não houvesse testemunhas e ver aonde as evidências levam você. Suponha uma complicação com o corpo de Jonathan e não seja possível identificar a causa da morte. O quanto o quarto pode te dizer, seja sobre a causa da morte, o modo da morte, o período de tempo, certo? Há quanto tempo ele está morto? Você se pergunta que evidências podem ser encontradas lá que ajudem a trazer respostas. Sabe, o que eu gostaria de ver normalmente é, em situações como essa, quando você está vasculhando uma cena ou um quarto, você quer ver se há talvez algumas manchas de sangue. Além disso, procure por quaisquer fluidos corporais que possam estar fora do lugar neste quarto e, com certeza, se você conseguir encontrar fluidos corporais, quanto de fluido corporal tem? Vai ser algo que seria compatível com um corte pequeno, ou alguém ficou gravemente ferido aqui. E eu acho que todas essas coisas vão influenciar na forma como a polícia vai montar esse quebra-cabeça nos bastidores. Tem outra coisa sobre a qual eu quero falar aqui também. Você tem a postagem de dezembro, que teria levado um amigo da família a pedir uma verificação de bem-estar. Essa não foi a única, que aparentemente foi feita online. As autoridades afirmam que o padrasto de Jonathan compartilhou sua mensagem sobre a lei antes da polícia chegar para a verificação de bem-estar. A mensagem dele, postada em 14 de outubro às 18h35, diz: mesmo no auge, certas coisas podem destruir um homem, pai e amigo até o âmago. Eu te amei muito mais do que posso expressar, mesmo que nem sempre tenha demonstrado isso. Mas meu coração está despedaçado agora, e eu não consigo conter a dor que estou sentindo por você neste momento. Eu sei que você está em um lugar melhor, mas ainda dói. Detetive, o que você acha disso? O poste está solto, sabia? Passa a sensação de que uma pessoa perdeu alguém muito próximo. E eu acho que, como detetive e membro da agência de aplicação da lei que está investigando isso, é muito importante dar seguimento a essa declaração. Eu preciso falar com o padrasto separadamente, preciso conversar com ele para entender o que estava acontecendo naquele período. Além disso, esta postagem é mais uma peça valiosa para entender essa linha do tempo. Para saber quando realmente soubemos, ele foi enterrado no quintal, acho que há muitas respostas. Muito tempo se passou desde então eu acho que para ter uma linha do tempo mais clara, defina os fatos. Esta postagem é um ótimo começo. Eu quero voltar a outro assunto, só porque é realmente chocante. Quero mudar de assunto e falar sobre esse incidente particularmente preocupante. Quero dizer, muita coisa é assim, mas o que os vizinhos sabiam, certo? Ou o que eles não sabiam até a semana passada. Esse casal da casa ao lado, Dezembro e Jonathan Mitchell, eles parecem, como mencionei antes, vizinhos perfeitamente normais e amigáveis. Beth e Ula, que moram perto, disseram à Columbia Broadcasting System Texas: já conversamos com eles no quintal, já conversamos com eles na frente da casa, já vimos eles fazendo festas por lá. Eles sabem que meus filhos vêm aqui todo domingo para jantar. Quando a polícia foi à casa dos Mitchell em 14 de outubro para uma verificação de bem-estar, ninguém sabia o que se passava lá dentro. Nula disse: nunca vimos a criança. Ela nunca mencionou ter uma. Nunca vimos ninguém indo ou vindo com eles. Tudo o que eles falam é sobre a filha e a neta deles. Novamente, detetive, conversamos sobre isso, como isso pode ser significativo. Os vizinhos aqui têm um papel como testemunhas importantes. Ele também volta à ideia de que, se cometeram esse ou outros crimes, muitas vezes pessoas próximas aos suspeitos dizem que isso veio do nada. Isso é uma reviravolta. A imagem que mostram ao público difere totalmente das acusações. Acho que isso é bem típico. O que parece é que eles mudaram completamente o padrão de vida deles. E entraram em um modo diferente, tentando criar um certo estilo de vida e projetar esse estilo de vida. E parecia que eles passaram do ponto de sequer reconhecer, sabe, que tinham um filho. E eu acho que é muito importante ouvir isso dos vizinhos, ouvir o choque, porque você está falando de alguém, a primeira pessoa que vivenciou o estilo de vida deles, que até já esteve na casa deles.
E como você disse, isso junto ao fato de o quarto já estar vazio, passa a impressão de que o incidente já ocorrera e eles seguiam para a próxima fase da vida. E se não fosse por aquela dica, quem sabe onde estaríamos? E a polícia provavelmente está entrevistando esses vizinhos para tentar entender qualquer coisa. Você viu alguém se mudando? Você viu ou ouviu alguma coisa, certo? Se tudo isso aconteceu, se estamos falando sobre essa casa, esse quintal, esses vizinhos de novo, eu imagino que eles estão sendo entrevistados pelas autoridades. Esses vizinhos provavelmente foram questionados nos últimos meses sobre qualquer coisa que eles possam ter achado insignificante na época, mas que talvez seja significativa agora, certo? Como essas entrevistas acontecem? Com certeza, essas entrevistas vão ser muito detalhadas porque eles vão ser os olhos e ouvidos do investigador. Qualquer coisa que chame a atenção agora, mesmo sabendo dessas circunstâncias e com a polícia aqui, olhando para os últimos meses, teve alguma coisa que chamou sua atenção que foi fora do normal nessa situação? Alguma vez você chegou a questioná-los sobre certas coisas e talvez as respostas ou reações deles não estavam certas? Tudo isso terá grande peso, pois ao comparar testemunha e vizinho, fica claro. Acho que você vai conseguir boa parte do quebra-cabeça, mostrando que havia algo acontecendo aqui. E Detetive Barnes, um dos motivos pelos quais eu também queria ter você aqui, além da sua incrível experiência nessa área e do que devemos considerar, é que, infelizmente, tenho certeza de que você já teve muitas conversas com vítimas, familiares, parentes de pessoas falecidas. A família do pai de Jonathan, os Kinmans, divulgou um comunicado e chamou a situação de um pesadelo vivo. Eles disseram: "Estamos horrorizados com a notícia sobre Jonathan. É um pesadelo para a família Kinman. Estamos cooperando totalmente com as autoridades e lutaremos até o fim para que a verdade e a justiça prevaleçam pelo bem do nosso querido menino." O Centro para Transtorno do Espectro Autista, em Burleson, que atende a comunidade de necessidades especiais, divulgou nota de preocupação. Apesar de não conhecermos Jonathan, nos solidarizamos com sua família e amigos. Não podemos especular o ocorrido, mas sabemos que essa pessoa merecia mais. Como comunidade, cidade e estado, devemos apoiar mais essa população vulnerável. Listas de espera de 17 anos para serviços e programas sem financiamento não deveriam ser normais. Viver com um ente querido, com necessidades especiais, é para sempre e devemos reconhecer isso e apoiar essas pessoas e suas famílias. Nossos entes envelhecem e suas necessidades mudam, mas não somem. Agora, detetive, deixe-me te perguntar uma coisa. O que você diria para essa família? Se você estivesse investigando esse caso, o que você diria para essa família? E quais informações você pode compartilhar com eles? Posso te dizer que, para mim, lidar com as famílias das vítimas é algo muito delicado e é uma situação difícil. Sabe, minha conversa com essa família seria simplesmente: me deem um tempo. Você precisa de tempo porque quero garantir que farei o certo pelo Jonathan e por vocês. Essa família está numa situação em que definitivamente foi vítima. É difícil para qualquer um perder alguém que ama, mas para outros membros da família serem implicados ou terem algum envolvimento e, neste momento, não estar claro quanto a todos os detalhes. É simplesmente uma situação horrível e meu coração está com eles. Mas meu pedido para eles seria simplesmente: por favor, me deem um tempo para resolver essas coisas. Eu manteria uma comunicação bem próxima com essa família. Quero mantê-los informados, obviamente, porque, você sabe, com toda a cobertura, quero garantir que se algo surgir, eles ouçam de mim primeiro. Então, com certeza, teríamos uma comunicação aberta e eu definitivamente gostaria de mantê-los atualizados sobre cada informação à medida que ela surgir. Sim, com certeza, é realmente difícil de pensar sobre isso. Bem, neste momento, December e John Mitchell continuam presos na cadeia do Condado de Johnson com uma fiança de $250 mil. Obrigado pelo seu tempo, detetive Eric Barnes. Foi ótimo te ver. Obrigado, Jesse. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado a todos por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcast. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.